Fala, galerinha! Vamos lá. Continuando os nossos conteúdos aqui, nós vamos para a nossa segunda aula do nosso módulo 5, que fala sobre probabilidade e estatística. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre soma de probabilidades. Tá? Então, nós vamos somar duas ou mais probabilidades diferentes. No caso, a gente vai focar um pouquinho aqui na soma de duas probabilidades distintas. Primeira coisa, então, o que é a probabilidade? Probabilidade já foi algo estudado por vocês, seriam as chances de ocorrer um determinado evento, um determinado experimento. Tá? Então, ao lançar um dado, qual é a probabilidade de cair um número 3 ou um número par? Ao retirar-se uma carta de um baralho, quais são as chances ou probabilidades de se retirar uma carta 3 de paus ou uma carta de copas? Então, isso é a probabilidade. Então, tá aqui, ó, é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas, ok? Então, vamos lá. A gente vai pegar algumas definiçõezinhas aqui importantes sobre a probabilidade, algumas definições que a gente precisa saber. Tá? Então, o que é um experimento aleatório? Experimento aleatório é aquilo que a gente vai estudar, é algo que a gente não sabe o resultado de acontecer. Tá? Então, ao jogar um dado, eu sei com certeza absoluta se vai cair um 2, um 3, um 4, um 5? Não, então eu não sei. Então, isso é o meu experimento aleatório, é o que eu vou estar estudando, é o resultado desconhecido. Ok? Ponto amostral. O que é um ponto amostral? É qualquer resultado possível, tá? Então, ao lançar o dado, quais são os resultados possíveis que eu tenho? Pode cair-se 1, o 2, o 3, o 4, 5 ou 6. Então, cada valor que existe a possibilidade dele estar caindo com a face voltada para cima é um ponto amostral, tá? Então, é um possível resultado do meu experimento. Tranquilo? Espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os pontos amostrais, ou seja, é a união de todos aqueles possíveis resultados. Tá? Então, aqui, ó, o espaço amostral ele sempre vai ser usado esse símbolo aqui para representar ele. Então, ó, é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, todos os seus resultados possíveis. Então, aqui, ao lançar o dado, tá, quais seriam os possíveis resultados que eu tenho? Como eu disse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o espaço amostral seriam essas 6 possibilidades distintas. Evento. O que é um evento? Evento ele é um subconjunto do meu espaço amostral, ou seja, é o que eu estou estudando. Tá? Então, se eu falo lá, qual é a probabilidade de se cair, ao lançar o dado, se cair uma face par voltada para cima? Qual é o meu evento? Obter números pares. Então, qual que seria aí o meu evento? O número 2, o 4 e o 6. Ou seja, eu teria 3 números, 3 valores diferentes para o meu evento. Tá ok? Então, aqui ó, eu trago alguns exemplos para vocês. Ó, obter um número par no lançamento do dado. Eu tenho as 3 possibilidades, números de eventos são 3. Sair um número maior que 5. Maior que 5 no dado, eu só tenho o 6. Então, eu teria uma única possibilidade, um único evento. Ok? Um evento ele pode conter desde 0 resultados, tá, a todos os resultados possíveis. Quando eu não tenho nenhum resultado, ele é chamado de evento impossível. Tá? Ao lançar o dado, qual é a probabilidade de se cair um número 7? Não tenho essa possibilidade, então ele seria um evento impossível. Ou, se eu falar assim, qual é a probabilidade de cair-se um número maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 6? Então, eu teria todas as possibilidades possíveis.
Então, eu teria um evento chamado certo, que é quando eu tenho todos os eventos possíveis. Cálculo da probabilidade. Como que eu calculo a probabilidade? De forma muito simples. O cálculo da probabilidade ele é dado pela razão entre o número de eventos, então está aqui, ó, o número de eventos, pelo meu espaço amostral. Tá? É só calcular essa razão que eu tenho a minha probabilidade. A probabilidade ela pode ser deixada na forma de fração, tá? Que, por exemplo, qual é a probabilidade de se cair o número 2 ao lançar o dado? Tá? Então, o meu espaço amostral no dado são 6. Tá? Eu tenho 6 possibilidades diferentes. E o meu número de eventos é um único, eu tenho um único 2. Então, seria 1/6. Então, eu posso deixar a minha resposta desta forma, tá? Em forma de fração, ou seja, eu tenho uma chance em 6, ou eu poderia ainda transformar ela em porcentagem. Como que eu faria para transformar em porcentagem? Eu vou dividir 1 por 6. Então, 1 dividido por 6 vai dar 0,16666. Isso daqui em porcentagem equivale a aproximadamente 16,6%. Tá? Mas geralmente a gente trabalha mesmo aí com a fraçãozinha é o suficiente. Mas se for pedido para mostrar a probabilidade em porcentagem, eu vou fazer a divisão, eu vou obter um número decimal. Esse número decimal eu verifico qual é o valor que ele representa em porcentagem. Como que eu faço isso? É só pegar o meu valor decimal e multiplicar por 100. Tá? Ou eu lembrar das regrinhas. 1 é 100%, 0,5 é 50%, que é a metade, e aí eu vou fazendo essa relação entre o decimal e a porcentagem, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular algumas probabilidades aqui, vamos calcular alguns exemplos. Ao lançar um dado, qual a probabilidade de se obter um número par? Então, os números pares que eu tenho no dado, 2, 4 e 6. Então, o meu evento ele possui 3 possibilidades distintas. Então, cálculo da probabilidade é evento pelo espaço amostral. Qual é o meu espaço amostral? Quantas possibilidades diferentes eu tenho no dado? 6. Então, vai ficar 3 por 6. Sempre que o meu resultado é em fração, eu preciso simplificar. Então, aqui em cima e aqui embaixo são divisíveis por 3. Vai ficar 1 sobre 2. Ou, eu não tenho a metade de chances de se cair um número par? Eu tenho 50% de chances de cair um número par ao lançar um dado. Certo? E aqui, um número maior ou igual a 5. Quais são os números maiores ou iguais a 5 no dado? O 5 e o 6. Ou seja, eu tenho dois valores para o meu evento. Então, vai ficar 2 sobre o espaço amostral, que a gente já sabe que é 6. Certo? Feito isso, vou simplificar. Ó, divisível por 2, divisível por 2. Vai ficar 1/3. Tá? Então, eu tenho uma chance em 3. Então, a cada 3 possibilidades, uma é de cair um valor maior ou igual a 5. Ou eu vou transformar isso aqui. Isso daqui vai dar aproximadamente 33,3%. Tá? Porque ao dividir isso aqui, eu vou ter o valor 0,33333, que vai ser um decimal infinito periódico. Esse 0,333 é o nosso 33,3%. Ok? Dando sequência aqui. Um outro cálculo de probabilidade. Em uma sacola há 5 maçãs, 3 laranjas e 6 peras. Qual a probabilidade de se retirar uma laranja? Então, ao todo, qual é o meu espaço amostral? Eu tenho 5 mais 3 mais 6. Isso daqui vai dar
8, com 6, 14 frutas no total. Esse 14 é o meu espaço amostral, tá? Então, qual é a probabilidade de se retirar uma laranja? Laranja são 3. Então, eu vou ter 3 em 14, certo? Qual é a probabilidade de se retirar uma maçã? Maçã, eu tenho 5, então são 5 em 14. E aí, se precisar transformar isso para porcentagem, eu vou lá fazer 3 dividido por 14. Isso daqui vai dar 0,214 aproximadamente, que seria 21,4%. E aqui, 5 dividido por 14 daria 0,357, que seria em porcentagem 35,7%. Tá? Então, galera, isso daqui é o cálculo da nossa probabilidade. De maneira bem simples, bem fácil, seria a possibilidade de acontecer um determinado evento, de se retirar algo ao acaso. Então, seriam as minhas chances de obter determinada situação. Então, vamos lá. Continuando. Agora, a gente vai para o tema da nossa aula mesmo, que seria a soma de probabilidades. Então, a gente vai somar eventos distintos, tá? E aí, eu vou ter duas situações. Eu vou ter a primeira situação quando um evento interfere no outro, ou eles têm um ponto de intersecção, algo em comum, ou quando eles não têm ponto de intersecção nenhum, quando um evento não vai interferir no outro evento, tá? Então, a nossa primeira situação é essa, ó. Se a ocorrência de um evento, certo, impede a ocorrência do outro evento, dizemos que esses dois eventos são mutuamente exclusivos, tá? Então, na verdade, aqui um não interfere no outro, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho 10 números, um saquinho de bolinhas de número 1 a 10. Quais são as chances de eu retirar o número 5? Ou quais são as chances de eu retirar uma bolinha com o número 8? Uma vai interferir na outra? Não, se eu retirar o 5, ok. Se eu retirar o 8, ok. Elas não têm interferência nenhuma. Diferente se eu falasse o seguinte. Nesse mesmo saquinho, se eu retirar uma bolinha par ou uma bolinha múltiplo do 4. Então, eu já vou ter valores que são múltiplos de 4 e pares ao mesmo tempo. Então, os dois eventos eles possuem uma relação, eles possuem um ponto de intersecção, tá? Algo que faz parte aos dois eventos ao mesmo tempo. Então, aqui nesse primeiro cálculo, um evento não interfere no outro, tá? Então, quando um evento não interfere no outro, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Uma urna contém 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10. Qual a probabilidade de ser sorteada a bolinha de número 7 ou de número 9? Tá? Então, eu vou calcular os eventos aqui, as probabilidades de cada um dos meus eventos. Então, eu vou lá. O evento A. Qual é a probabilidade do evento A? Eu tenho uma única bolinha 7, então vai ser 1 em 10, certo? Probabilidade do evento B. Eu só tenho uma bolinha número 9, então também vai ser 1 em 10. Aí a pergunta, qual é a probabilidade de ser sorteada uma bolinha 7, com o número 7, ou com o número 9? Eu vou somar as duas probabilidades. Então, vai ficar 1 décimo mais 1 décimo, que daria 2 décimos. Os dois são divisíveis, ou seja, 1
quinto. Isso daqui é a probabilidade do evento A com o evento B, tá? Que é o que nós temos no slide anterior, que é o que ele explica, tá? Para calcular a probabilidade de um evento ou outro evento, seria a união desses dois eventos. Então, eu calculo a probabilidade do primeiro, calculo a probabilidade do segundo e somo, tá? Lembrando, esses dois eventos, eles não possuem ponto de intersecção. Eles não possuem nada em comum, ok? Então, o nosso evento aqui é 2/10 ou 1/5. O exemplo 2. Qual a probabilidade de ocorrer o sorteio de qualquer outra bolinha sem ser a de número 7 ou 9? A bolinha 7 ou 9, a gente sabe que as chances são de 2/10 ou 1/5, certo? A probabilidade total, sempre que eu tenho, é 100%. 100% eu utilizo o número 1. Então, desse 100%, eu vou tirar a probabilidade que eu tenho aqui de acontecer o evento que eu estou excluindo. Então, vai ficar 1, que seria o 100%, menos a probabilidade de se acontecer o evento citado aqui, certo? Então, vai ficar 1 menos 1/5. Subtração de duas frações, vou colocar denominador, calcular o MMC dos dois, MMC de 5 e 1, não preciso calcular, que é o 5, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5, menos 5 dividido por 5 é 1, 1 vezes 1, 1. Ou seja, 4/5. Então, a probabilidade de ocorrer o sorteio de qualquer outra bolinha vai ser 4/5, ok? Então, vamos lá. Próxima definição aqui é quando eles não são mutuamente exclusivos. Como eu disse, eu vou ter uma relação entre os dois eventos. Quando eles não forem mutuamente exclusivos, eu vou somar as duas probabilidades e eu preciso eliminar a probabilidade de intersecção, que seria aquela probabilidade que está presente nos dois ao mesmo tempo. Vamos mostrar isso que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui nós temos, ó, quando você joga um dado, só pode ocorrer uma das faces. Mas se o primeiro evento for ocorrer número par e o segundo evento ocorrer número menor do que 3, qual a probabilidade de ocorrer o número par ou ocorrer um número menor que 3? Então, eu tenho o evento A, que são os números pares, e eu tenho o evento B, que são os números menores que 3. Então, os números pares, eu tenho o 2, 4 e 6. Os números menores que 3, eu tenho o 1 e o 2. Então, notem que o 2 ele está aqui e o 2 ele está aqui. Então, existe um elemento que faz parte dos dois eventos. Então, aí a maneira de se calcular não é apenas somar, tá? Então, eu vou calcular a probabilidade do evento A. Então, o nosso evento A, a probabilidade dele é 3/6, certo? Dá para simplificar? Dá, mas nós vamos deixar para fazer essa simplificação lá no final. Por quê? A gente vai ter soma e subtração de frações. Como todos os eventos giram em torno de um mesmo espaço amostral, eu vou ficar com os denominadores todos iguais. Isso vai facilitar na hora de somar ou subtrair, tá ok? Então, aqui eu venho para o evento B. O evento B, eu tenho duas possibilidades de 6. E eu tenho ainda o evento de intersecção. O evento de intersecção, eu tenho um elemento igual
aos 2. Então, eu tenho 1 em 6. E agora eu vou juntar tudo. Então, a minha probabilidade de A união com B, que seriam dos dois eventos, será 3 sextos mais 2 sextos menos 1 sexto. Isso daqui vai totalizar 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4 sextos. O 4 e o 6 são divisíveis por 2, 2 terços. Essa é a probabilidade de se cair um evento ou o outro evento, o evento A ou o evento B. Então, é a probabilidade de se cair um número par ou um número menor que 3. Ok, galera? Então, para finalizar aqui, nós vamos ter o seguinte. Vocês vão ter aí para realizar as páginas 13 e 14, tá? E a TC 15. Valeu, galerinha. Até a nossa próxima aula. Bom estudo aí para vocês.